Olá, alunos! Hoje a gente inicia um novo estudo sobre a parte de geometria analítica, que é uma parte que trata a geometria considerado como pontos retos em cima de um plano cartesiano, certo? O plano cartesiano, para quem não sabe, é um plano que tem dois eixos, não é isso? São numerados, aqui é o que a gente chama de origem do sistema de eixos. Ele tem o eixo Y, o eixo X, esses eixos são numerados, positivos para cá, começa no 0, aí 1, 2, 3, 4, aqui menos 1, menos 2, e o eixo Y, acima os positivos, começa aqui na origem no 0, 1, 2, 3, 4, para baixo os negativos, sendo que os pontos são considerados como pares ordenados em cima desse sistema de eixo. Por exemplo, se bem aqui for o 2 e aqui for o 3, isso aqui é um ponto que eu vou chamar de ponto A, que pode ser representado pelo par ordenado 2, 3. Então, os pontos serão considerados como os pares ordenados aqui no sistema de eixo, e assim por diante, certo? Bom, por que 2, 3 e por que a gente chama de par ordenado? Porque isso tem uma ordem. Se você mudar a ordem, colocar o 3, 2, ó, seria um ponto em outro local. Vou chamar aqui o ponto B é o 3, 2. Vocês vão ver que é outro local do plano esse ponto. Essa primeira coordenada corresponde ao eixo X, a segunda ao eixo Y. Então, todo ponto no sistema de eixos é do tipo XY. O primeiro elemento do par ordenado está no eixo X, segundo no eixo Y. Observe aqui o ponto A. Ó. Coordenada 2 é o 2 do eixo X. A coordenada 3 é o 3 do eixo Y. Bom, para começar, a gente vai ver como é que faz para calcular a distância entre dois pontos. Aqui ele dividiu em casos. Qual é o primeiro caso? São os casos mais simples, o primeiro e o segundo. O primeiro caso é quando os dois pontos, ó, estão na horizontal, ou seja, são paralelos ao eixo X. Porque a distância desse ponto a esse é justamente esse tamanho daqui para cá, é o tamanho do segmento que separa eles. Observa que ele colocou que a distância de A1 a A2, ó, é x2 menos x1. Por que x2 menos x1? O que ele chama de x2 é a coordenada desse ponto. Esse ponto ele tem coordenadas, não é isso? Uma correspondente ao eixo x, outra ao eixo y. O x2 e x1 são os valores aqui do eixo x, por isso x2 e x1. Ou seja, é só a diferença desse valor com esse. Melhorando o exemplo, ó, se bem aqui for 1 e aqui for 5, seria x2 menos x1, seria esse aqui, que é o valor x2, menos o valor x1. Quanto é 5 menos 1? 4, que é exatamente o tamanho do segmento, que também é exatamente a distância entre o ponto A e o ponto B. Quando ele é aqui, ó, na vertical, ou seja, paralela ao eixo Y, é do mesmo jeito, só que agora vai usar as coordenadas do eixo Y, certo? Coordenadas do eixo Y. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é o y2 menos y1, ou seja, a coordenada do y menos a outra coordenada. Observa que ele bota entre barras, que quer dizer módulo, ou seja, vai ser sempre positivo, ok? Não importa se você mudar a ordem. Aqui eu fiz 5 menos 1 dá 4. Se eu fizer 1 menos 5, daria menos 4, mas como está em módulo, ó, o módulo de um número é o número sem o sinal. Então, mesmo aqui sendo negativo, como está em módulo, termina ficando positivo, que é a distância entre os pontos. Aqui é a mesma coisa, para exemplificar, se aqui for 1 no eixo Y e aqui for 3, quem seria a distância? 3 menos 1, que dá 2, não é isso? Ou
1 menos 3, que dá menos 2. Só que como está em módulo, o módulo de menos 2 é 2, continuaria positivo e continuaria 2. A distância entre os pontos é o tamanho do segmento de reta que une eles. E tem o terceiro caso, que é o caso em que os pontos não estão nem na horizontal nem na vertical, ó, AB. Mas aí vocês observam que ele já fez uma figura aqui, ó, que é conhecida da gente, é um triângulo, chamado triângulo retângulo, porque esse ângulo aqui é de 90 graus. Aqui tem dois exemplos onde isso acontece, ó, tá bem aqui, ó. Mas vocês lembram que no triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras? Como é o teorema de Pitágoras? Esse lado aqui, que é a hipotenusa ao quadrado, é a soma desse ao quadrado mais esse ao quadrado. Vale para qualquer um dos triângulos. Agora vocês observam que esse tamanho aqui, ó, se calcula como esse. E esse tamanho aqui, ó, se calcula como esse aqui, ó. Ele é paralelo ao eixo X e esse é paralelo ao eixo Y. Então, ó, o que vocês vão fazer é aplicar um teorema de Pitágoras bem aqui, ó. D ao quadrado, quem seria D? A distância desse ponto a esse, que seria a hipotenusa, ó. D ao quadrado é igual a DAC. O que é DAC? Distância de A até C. Distância de A até C é esse tamanho daqui para cá, ó, certo? Ao quadrado. E DBC ao quadrado é a distância de B até C ao quadrado, teorema de Pitágoras, ó. Esse tamanho ao quadrado é esse ao quadrado mais esse. Só que essa distância aqui, ó, de A até C, a gente já viu que é x2 menos x1. Aí, como tem o 2 aqui, ó, elevado ao quadrado. Aqui não precisa da barrazinha, porque como vai elevar ao quadrado, já vai ficar positivo mesmo, não precisa do módulo. E essa outra distância, ó, que é a distância do y, que é y2 menos y1, também não precisa da barra, a gente já tinha visto aqui, não é? Ó, essas duas distâncias, ó, aqui, ó. Só que aqui em módulo, aqui não precisa porque está elevado ao quadrado. Ao quadrado. Bom, como aqui está elevado ao quadrado, é só passar a raiz quadrada, fica só o D, e passa a raiz quadrada aqui também. Ou seja, essa é a fórmula que dá a distância entre dois pontos. Quem é x2, x1, y2, y1? São as coordenadas do ponto. O ponto A seria o x1, y1. E o ponto B seria o x2, y2. Essa é a notação desse livro, mas a gente pode trocar por uma notação mais simples, que eu gosto de usar mais essa. Ó. Em vez de 1 e 2, usa A e B. É XA, YA, quer dizer que é as coordenadas do ponto A. Ó. E em vez de usar aqui x2, y2, pode usar xb, yb. É só uma questão de notação, dá a mesma coisa. No lugar aqui, ó, onde tem, você usaria XA e YA, onde teria 2, XB e YB. Isso aqui ficaria então assim, ó. A distância de A até B, não é isso? Ó, é igual a raiz quadrada de... A única coisa que eu fiz foi trocar, não é isso? Os números por letra. Então isso aqui ficaria XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Tanto faz, é a mesma forma. É isso que vocês têm que decorar, certo? É a fórmula da distância entre dois pontos. Bom, tem um exemplo aqui, ó, que é calcular a distância entre os pontos A, estão vendo? Menos 2, 5 e B, 4, menos 3. Está aqui o ponto A, ó. Menos 2, a coordenada x dele é o menos 2, seria o x1. E aqui o y1, ou então xa, ya, certo? Ó, vou colocar aqui embaixo. Aqui seria como se fosse o x1, y1. Ó. E aqui seria quem? O x2, y2, certo? Ó, x2, y2. Então, ó, jogando na fórmula, ó, quem é o x2? Vocês vão lá, ó, 4, não é isso? Ó, o x2, ó.
4. Não é isso? Quem é o x1? X1, ó. X, não é isso? Então aqui é y, aqui que é o x, menos 2. Então fica 4. Por que que aqui ficou mais? Ficou mais porque na verdade ele fez isso, ó. Era 4, é isso que é o x2, menos o x1, que é menos 2. Esse menos é esse aqui, ó. E esse menos é esse aqui, porque o valor é negativo. E aí menos com menos aqui fica mais. Aí o y2, quem é o y2? Menos 3, ó, y2. Quem é o y1? Y2 menos o y1, que é 5. Certo? Aí 4 mais 2 é 6. E 6 ao quadrado dá 36. Menos 3 menos 5 é menos 8. Dá negativo mesmo, mas quando elevar ao quadrado fica positivo. Menos 8 vezes menos 8, 64. Por que que deu 10? É porque 36 mais 64 é 100, não é isso? Então isso aqui ficaria a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Certo? Ele diz aqui, observemos que se mudarmos a ordem das diferenças, D não se altera, ou seja, a distância não se altera. Se ele mudar para x1 menos x2, y1 menos y2, não vai alterar. O que vai acontecer é só que você colocou 4 mais menos 2, aqui vai ficar menos 2 menos 4. Certo? Aqui dá 6, aqui vai dar menos 6, mas quando elevar ao quadrado, continua sendo positivo, 36. Aqui era menos 3 menos 5, vai ficar 5 mais 3, ó. Que vai ficar 5 menos menos 3, que aí fica 5 mais 3, continua sendo 8, que vai dar 64. Então a diferença é só do sinal, mas como você vai elevar ao quadrado, vai ficar tudo positivo, dá o mesmo valor, certo? Ele diz, convém observar que como a ordem não traz nenhuma diferença, a gente pode usar essa fórmula, que é o ΔX. O que é o ΔX? A diferença entre as coordenadas x. E o ΔY, que é a diferença entre as coordenadas y. Ó, quem é o ΔX? É x2 menos x1 ou x1 menos x2, tanto faz. Quem é o ΔY? É y2 menos y1 ou y1 menos y2. E é claro, vocês ainda podem, se não quiserem usar a notação de 1 e 2, usar A e B, que eu acho até mais simples. Ó. Se eu chamar o ponto A de XA, YA, você já fica sabendo. XA é quem? É a coordenada X do ponto A. YA é a coordenada Y do ponto A. No B, seria quem? XB, YB, em vez de usar 1 e 2. Fica mais fácil de entender, porque ó, é coordenada X do ponto B, coordenada Y do ponto B. Certo? Bom, para essa aula, era isso que a gente tinha que ver. Tem um exercício aqui, ó, só que eu vou passar o exercício para vocês em formulário. Não vai ser exatamente como está aqui, ok? Mas, espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula. Bons estudos para todos.